Interrogatório 6. Mais uma vez, ele apareceu ensuscado como antes, dizendo: Ó juiz, eu te pergunto, por que um bebê nasce vivo do ventre da mãe e recebe o batismo, enquanto o outro, tendo recebido uma alma, morre no ventre da mãe? Resposta à primeira pergunta. O juiz respondeu: Amigo, tuas perguntas não são feitas por amor, mas são permitidas por mim. Então, eu te respondo através de uma analogia. Perguntas por que um bebê morre no ventre da mãe, enquanto o outro nasce vivo. Há uma razão para isso. Toda a força do corpo da criança vem, é claro, da semente do pai e da mãe. Contudo, se for concebida sem a força necessária, devido à fraqueza do pai ou da mãe, ela morre rapidamente. Como resultado da negligência ou descuido dos pais, bem como da minha justiça divina, muitas vezes acontece que aquilo que foi unido se desfaz rapidamente. Ainda assim, uma alma não é levada ao pior castigo apenas por essa razão, por mais breve que tenha sido o tempo em que deu vida ao corpo. Mas, ao contrário, encontra uma misericórdia que me é conhecida. Assim como o sol que brilha dentro de uma casa não pode ser visto em toda a sua beleza, apenas aqueles que olham para o céu veem seus raios. Da mesma forma, as almas dessas crianças, embora não vejam meu rosto por falta do batismo, estão mais próximas da minha misericórdia do que do castigo, mas não da mesma maneira que os meus eleitos. Segunda pergunta. Por que muitas dificuldades acontecem a uma pessoa justa, enquanto uma pessoa injusta consegue tudo o que deseja? Resposta à segunda pergunta. Quanto às dificuldades enfrentadas pelos justos, minha justiça é tal que cada pessoa justa obtém o que deseja. No entanto, não é justo aquele que não deseja enfrentar dificuldades por obediência e pelo aperfeiçoamento da justiça, e que não faz boas ações pelo próximo com amor divino. Meus amigos, refletindo sobre o que eu, Deus e Redentor, fiz e prometi a eles, e observando o mal que há no mundo, oram voluntariamente por dificuldades mundanas, em vez de sucesso, como um ato de prudência, por minha honra e por sua própria salvação, e como uma precaução contra o pecado. Assim, permito que passem por tribulações. Embora alguns suportem isso com menos paciência do que outros, não permito que aconteça sem um propósito, e estou ao lado deles em sua aflição. É como um filho que é castigado por uma mãe amorosa na infância, e por não entender o motivo da correção, não sabe agradecer. No entanto, quando atinge a idade do discernimento, agradece à mãe, pois devido a essa disciplina, foi afastado de maus caminhos e acostumado a boas maneiras e disciplina. Eu trato meus escolhidos da mesma forma. Eles confiam sua vontade a mim e me amam acima de todas as coisas. Então, enfrentam dificuldades por um tempo, e embora talvez não compreendam plenamente minhas bênçãos no presente, estou fazendo o melhor para eles no futuro. Por outro lado, os ímpios prosperam por um tempo, porque não se preocupam com a justiça, não temem causar danos aos outros e oram apenas por coisas passageiras, amando os prazeres terrenos. Devido à minha justiça, permito que prosperem por um tempo, para que não pequem ainda mais caso enfrentassem dificuldades. No entanto, nem todas as pessoas mais obtêm o que desejam. E isso é para que percebam que está em meu poder conceder bens a quem eu quiser, até mesmo aos ingratos, ainda que não os mereçam. Terceira pergunta. Por que surgem doenças, fome e outras aflições do corpo? Resposta à terceira pergunta. Quanto às doenças e à fome, está escrito na lei que quem rouba deve restituir mais do que tomou. Como as pessoas ingratas recebem meus dons, os usam mal,
e não me rendem a devida honra, cobro-lhes mais aflições corporais no presente, para que suas almas sejam poupadas no futuro. Às vezes poupo o corpo, mas castigo as pessoas por meio daquilo que elas amam, para que quem não me reconheceu na alegria, aprenda a me reconhecer na aflição. Quarta pergunta: por que a morte chega de forma tão inesperada, raramente podendo ser prevista? Resposta à quarta pergunta. Quanto ao motivo pelo qual a morte chega inesperadamente, respondo: se alguém soubesse a hora da sua morte, me serviria por medo e desmoronaria em tristeza. Assim, para que as pessoas me sirvam por amor e sempre estejam vigilantes consigo mesmas, mas confiantes em mim, a hora de sua partida é incerta, e isso é justo. Como a humanidade abandonou o que era certo e verdadeiro, era necessário e justo que fosse afligida pela incerteza. Quinta pergunta: por que permites que homens cheios de ira e inveja deliberada vão à guerra movidos por um espírito de vingança? Resposta à quinta pergunta. Quanto ao motivo pelo qual permito que homens cheios de ira vão à guerra, respondo: quem se entrega inteiramente a prejudicar o seu próximo é como o diabo e se torna um instrumento dele. Eu cometeria uma injustiça contra o diabo se tomasse dele seus servos sem motivo. Portanto, assim como eu uso meus instrumentos para o que me agrada, também é justo que o diabo haja por meio daqueles que escolhem ser seus servos, e que ele faça o que tem direito, seja para a purificação dos outros ou para seu próprio aperfeiçoamento na maldade, mas apenas dentro dos limites da minha permissão, e conforme o pecado exigir. Interrogação 7. Primeira pergunta. Novamente o monge apareceu em sua escada como antes, dizendo: ó juiz, eu te pergunto, por que as palavras feio e belo são usadas no mundo? Resposta à primeira pergunta. O juiz respondeu: amigo, o feio e o belo no mundo são como o amargo e o doce. A feiura do mundo, que é a adversidade e o desprezo do mundo, é como um tipo de amargura benéfica à saúde dos justos. A beleza do mundo é a sua prosperidade, que é como uma doçura sedutora, falsa e enganosa. Aquele que, portanto, foge da beleza do mundo e rejeita sua doçura, não chegará à feiura do inferno, nem provará sua amargura, mas em vez disso acenderá a minha alegria. Assim, para escapar da feiura do inferno e alcançar a doçura do céu, é necessário buscar a feiura do mundo em vez de sua beleza. Embora eu tenha feito todas as coisas boas e todas as criaturas sejam muito boas, deve-se ter grande cautela com aquilo que pode causar dano à alma, para aqueles que fazem uso irracional dos meus dons. Segunda pergunta. Por que devo odiar a beleza do mundo, se sou bela e de ascendência nobre? Resposta à segunda pergunta. Quanto ao motivo pelo qual você não deve se vangloriar de sua ascendência, eu respondo: de seu pai você recebeu a mais vil sujeira e podridão. No ventre de sua mãe você estava como morto e completamente impuro. Não estava em seu poder nascer de pais nobres ou humildes. Pelo contrário, foi minha ternura e bondade que trouxeram você à luz. Portanto, você que se chama nobre, humilhe-se diante de mim, seu Deus, que permitiu que você nascesse de pais nobres. Vive em harmonia com seu próximo, que é feito da mesma substância que você. Embora por minha providência você tenha nascido de um berço nobre, como o mundo vê, enquanto ele nasceu humilde. Na verdade, ó nobre, você deveria temer mais do que o homem de baixa condição, pois quanto mais nobre e rico você for, mais rigorosa será a prestação de contas exigida de você, e maior será o julgamento, visto que recebeu mais. Terceira pergunta. Por que não devo me exaltar sobre os outros, visto que sou rico?
Resposta à terceira pergunta. Quanto ao motivo pelo qual você não deve se orgulhar das riquezas, eu respondo: as riquezas do mundo pertencem a você apenas na medida em que são necessárias para o seu alimento e vestuário. O mundo foi feito para isso, para que o homem, tendo sustento para o seu corpo, por meio do trabalho da humildade, pudesse retornar a mim, seu Deus, a quem desprezou na desobediência e negligenciou em seu orgulho. No entanto, se você afirma que os bens temporais pertencem a você, asseguro-lhe que, na verdade, você está usurpando para si tudo o que possui, além do que necessita. Todos os bens temporais deveriam pertencer à comunidade e estar igualmente acessíveis aos necessitados por meio da caridade. Você se apropria de forma supérflua de coisas que deveriam ser dadas a outros por compaixão. No entanto, muitas pessoas possuem muito mais do que outras de maneira racional e distribuem esses bens com prudência. Portanto, para que você não seja mais severamente acusado no julgamento por ter recebido mais do que os outros, é aconselhável que não se coloque acima dos demais, por agir com arrogância e acumular riquezas. Por mais agradável que seja no mundo ter mais bens temporais do que os outros, e tê-los em abundância, será igualmente terrível e doloroso, além de qualquer medida no julgamento, não ter administrado com justiça até mesmo os bens que foram licitamente adquiridos. Quarta e quinta perguntas. Por que não devo me colocar acima dos outros, já que sou mais honrado do que eles? Por que não devo buscar meu próprio louvor, se sou bom e digno de elogios? Resposta à quarta e quinta perguntas. Quanto ao motivo pelo qual não se deve buscar o próprio louvor, eu respondo: ninguém é bom por si mesmo, exceto eu, Deus. E qualquer pessoa que seja boa, o é apenas por meio de mim. Portanto, se você que é nada busca louvor para si mesmo, e não para mim, de quem provém todo o dom perfeito, então seu louvor é falso, e você comete uma injustiça contra mim, seu Criador. Assim como todos os bens que você possui vêm de mim, todo louvor deve ser dado a mim. E assim como eu, seu Deus, concedo a você todos os bens mundanos, força, saúde, conhecimento e discernimento para considerar o que é vantajoso para você, além de tempo e vida, somente eu devo ser glorificado em tudo. Isto é, se você fizer bom e racional uso das coisas que lhe foram dadas. No entanto, se fizer mau uso delas, então a culpa e a ingratidão são suas. Sexta pergunta. Se faço favores a outras pessoas, por que não devo exigir uma recompensa? Resposta à sexta pergunta. Quanto ao motivo pelo qual a recompensa temporal não deve ser buscada pelas boas obras no presente, eu lhe respondo: sempre que alguém faz o bem aos outros, com a intenção de não buscar uma recompensa humana, mas apenas aquela que eu, Deus, desejar conceder, então essa pessoa ganhará muito em troca de pouco, algo eterno em troca de algo temporal. Mas aquele que busca uma retribuição terrena pelos bens temporais que oferece, receberá o que deseja e perderá o bem eterno. Portanto, para obter um bem eterno em vez de um passageiro, é mais vantajoso não buscar uma recompensa humana, mas aquela que vem de mim. Interrogatório 8. Primeira pergunta. Novamente o monge apareceu em seu degrau como antes, dizendo: ó juiz, eu te pergunto, por que permites que deuses sejam colocados em templos e recebam honra como tu, mesmo que teu reino seja mais nobre que tudo? Resposta à primeira pergunta. O juiz respondeu: meu amigo, eu sou Deus, o Criador de tudo, que não faz mais injustiça aos ímpios do que aos justos, pois sou a própria justiça.
É conforme minha justiça que a entrada no céu deve ser alcançada por meio da fé firme, da esperança racional e do amor fervoroso. Uma pessoa reflete com mais frequência e adora com mais amor aquilo que seu coração mais ama e deseja com mais fervor. Assim acontece com os deuses colocados em templos, embora não sejam deuses e nem criadores, pois há apenas um Criador, eu mesmo, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas os donos dos templos e as pessoas em geral amam esses deuses mais do que a mim, buscando alcançar sucesso mundano em vez de viver comigo. Se eu destruísse as coisas que as pessoas amam mais do que a mim e as fizesse me adorar contra sua vontade, certamente lhes faria uma injustiça, retirando-lhes o livre-arbítrio e o desejo. Como não têm fé em mim e há em seus corações algo mais agradável do que eu, permito com razão que expressem externamente aquilo que amam e desejam em suas mentes. Porque amam a criação mais do que a mim, o Criador, que poderiam conhecer por sinais e efeitos evidentes se usassem sua razão, e porque são cegos, sua criação é amaldiçoada e seus ídolos também. Eles mesmos ficarão envergonhados e serão condenados por sua loucura, pois se recusam a entender como sou doce. Eu, seu Deus, que criei e redimi a humanidade por amor fervoroso. Segunda pergunta: por que não permites que as pessoas vejam tua glória nesta vida, para que a desejem com mais fervor? Resposta à segunda pergunta: quanto à razão pela qual minha glória não é vista, eu respondo: minha glória é inefável e não pode ser comparada a nada em doçura e bondade. Se minha glória fosse vista como realmente é, o corpo humano corruptível enfraqueceria e desfaleceria, assim como aconteceu com os sentidos daqueles que viram minha glória no monte. Além disso, devido à alegria da alma, o corpo cessaria de trabalhar e se tornaria incapaz de qualquer atividade física. Como não há entrada no céu sem o trabalho do amor, e para que a fé receba sua recompensa e o corpo possa agir, minha glória permanece oculta por um tempo, para que por meio do desejo da fé possa ser contemplada plenamente com maior felicidade para sempre. Terceira pergunta: já que teus santos e anjos são mais nobres e santos que todas as outras criaturas, por que não são vistos pelas pessoas nesta vida? Resposta à terceira pergunta: quanto à razão pela qual os santos não são vistos como realmente são, eu respondo: se meus santos fossem visivelmente vistos e falassem, a honra lhes seria dada como a mim, e a fé não teria mérito. Além disso, a carne fraca não seria capaz de vê-los, e não condiz com minha justiça que tamanha fraqueza contemple uma visão tão esplêndida. Por isso, meus santos não são ouvidos nem vistos como são, para que eu receba toda a honra, e para que as pessoas saibam que ninguém deve ser mais amado do que eu. Se meus santos por vezes aparecem, não é na forma de glória em que verdadeiramente vivem, mas sim de maneira que possam ser vistos sem confusão da inteligência física, mantendo oculta sua plena potência. Quarta pergunta: visto que os castigos do inferno são horríveis além de qualquer comparação, por que não permites que as pessoas os vejam nesta vida, para que fujam deles? Resposta à quarta pergunta: quanto à razão pela qual os castigos do inferno não são vistos, eu respondo: se os castigos do inferno fossem visíveis tal como são, as pessoas ficariam completamente paralisadas de medo e buscariam o céu por temor, e não por amor. Como ninguém deve desejar a alegria do céu por medo do castigo, mas sim por amor divino, os castigos permanecem ocultos por enquanto.
Assim como as pessoas boas e santas não podem experimentar plenamente a indescritível alegria antes da separação entre corpo e alma, os ímpios também não experimentam seus castigos antes desse momento. Porém, uma vez que a alma se separa do corpo, e então descobrem aquilo que se recusaram a compreender com sua inteligência enquanto ainda tinham tempo. Quinta pergunta. Já que os demônios são feios e deformados além de qualquer comparação, por que não são visíveis aos humanos? Assim, ninguém os seguiria ou lhes daria consentimento. Resposta à quinta pergunta. Quanto à razão pela qual os demônios não aparecem visivelmente, eu respondo. Se sua terrível feiura fosse vista tal como é, a alma da pessoa que a visse perderia a razão de imediato. Todo o corpo tremeria de medo, o coração falharia e morreria de pavor, e os pés não conseguiriam sustentar o peso dos membros. Para que a alma permaneça firme em seus sentidos, o coração vigilante em meu amor, e o corpo capaz de trabalhar em meu serviço, a feiura dos demônios permanece oculta, também para conter seus maus propósitos. Terceira revelação. Nessa revelação, Cristo fala à sua esposa, a bem-aventurada Brígida, e a instrui por meio de uma parábola sobre um verdadeiro médico, que é um curador, e um falso médico, que é um assassino, além de um homem que apenas tem uma opinião. Ele lhe diz que um homem que acolhe pecadores e lhes dá ajuda ou oportunidade para pecar, caso morram em seu pecado, Deus cobrará dele a morte de suas almas. No entanto, se ele os acolhe e eles deixam de pecar, sendo instruídos por ele nas virtudes e melhorando com seus ensinamentos, tanto ele quanto eles receberão uma grande recompensa de Deus. Revelação 3. O Filho de Deus fala. Se há um homem doente na casa e um médico experiente o visita, o médico logo determina a natureza da doença a partir dos sintomas externos. No entanto, se ele reconhece a doença do paciente, mas lhe dá um remédio que resulta em sua morte, então ele é denunciado como assassino e não como um verdadeiro médico. Uma pessoa que sabe curar, mas pratica medicina apenas por remuneração mundana, não receberá pagamento de mim. Mas se pratica medicina por amor a mim e por minha honra, então estou obrigado a lhe dar sua recompensa. Se uma pessoa não é especialista em medicina, mas está confiante de que, em sua opinião, este ou aquele remédio será bom para o paciente e o administra com boas intenções, ele não deve ser denunciado como assassino caso o paciente morra, mas apenas como um homem tolo e presunçoso. Se o paciente melhorar com o remédio do tolo, então este não receberá a recompensa de um especialista, mas apenas de um opinador, pois deu o remédio com base em sua opinião, e não em conhecimento. Agora eu te direi o que essas coisas significam. Essas pessoas que conheces estão espiritualmente doentes e inclinadas ao orgulho e à cobiça, ao seguirem a sua própria vontade. Portanto, se o amigo delas, a quem compara um médico, lhes dá ajuda e conselho, pelos quais crescem no orgulho e na ambição, e morrem espiritualmente, certamente exigirei dele a morte delas. Embora morram por sua própria iniquidade, ele é o agente e a causa de sua morte, e sem dúvida não ficará isento do castigo. Se movido por um amor natural, ele os apoia e os ajuda a progredir no mundo por sua própria conveniência e honra mundana, que não espere nenhuma recompensa de mim. Por outro lado, se ele considera a situação deles como um bom médico e diz a si mesmo: essas pessoas estão doentes e precisam de remédio. Portanto, embora meu remédio lhes pareça amargo, ele é saudável, e ainda assim o darei a elas, para que não morram de uma morte ainda mais severa. Assim, enquanto as contenho, também lhes darei alimento para que não desmaiem de fome.
Lhes darei vestimentas para que possam se apresentar adequadamente conforme sua posição. As manterei sobre o meu tratamento, para que não se tornem arrogantes, e também proverei para suas outras necessidades, para que não se tornem orgulhosas e pereçam em sua presunção, ou tenham ocasião de prejudicar os outros. Um médico como esse receberá uma grande recompensa de mim, pois esse tipo de tratamento corretivo me agrada. Mas se seu amigo pensa consigo mesmo da seguinte maneira: eu lhes darei o necessário, embora não saiba se isso será benéfico para eles ou não, ainda assim não creio que esteja desagradando a Deus, ou prejudicando sua saúde. E então, se morrerem, ou melhor, transgredirem por causa do que ele lhes deu, seu amigo não será declarado assassino. No entanto, por sua boa vontade e afeto generoso, embora ele não receba uma recompensa completa, na medida em que demonstrar amor por suas almas, os doentes encontrarão alívio e farão progresso rumo à cura. Algo que teriam obtido apenas com grande dificuldade sem a ajuda de sua caridade. Contudo, um conselho é necessário aqui. De acordo com o provérbio popular, um animal perigoso não é perigoso quando está enjaulado. Se ele está em uma jaula e tem suas necessidades atendidas, cresce tão forte e gordo quanto um animal que anda livremente. Agora, porque essas pessoas são do tipo cujo coração e sangue buscam coisas elevadas, e porque quanto mais a sua vontade se torna sedenta, mais elas bebem, seu amigo não deve lhes dar nenhuma ocasião para transgressão, pois elas desejam inflamar seus apetites, mas não são fortes o suficiente para extingui-los. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus!